Meu nome é Érica Mukiza e estou prestes a te dizer por que o inimigo teme um dom mais do que qualquer outro no corpo de Cristo. Não profecia, não cura, não milagres. Falar em línguas. Por 15 anos, servi o reino das trevas como uma bruxa em Uganda. Trabalhei diretamente sob principados e potestades. Testemunhei estratégias demoníacas. Participei de rituais projetados para bloquear orações, roubar destinos e silenciar a voz do povo de Deus. E estou te dizendo agora, nada, absolutamente nada, aterrorizava o reino das trevas mais do que um crente que ora em línguas. Não jejum, não adoração, nem mesmo ministério de libertação. Línguas. Porque quando um crente fala em línguas, está operando em uma frequência espiritual que demônios não podem decodificar, não podem interceptar e não podem parar. E hoje vou expor exatamente porque Satanás trabalhou tão duro para convencer a igreja de que falar em línguas é demoníaco, desnecessário ou cessou. Vou revelar o que testemunhei no reino das trevas quando crentes oravam em línguas. Vou mostrar a fundação bíblica para este dom e vou te ensinar como ativá-lo em sua própria vida. Mas primeiro, deixe-me te contar o que vi. Quando eu estava na feitiçaria, uma das minhas principais atribuições era monitorar cristãos, não incrédulos. Cristãos. Éramos encarregados de rastrear suas orações, identificar suas fraquezas espirituais e implantar demônios para bloquear sua comunicação com Deus. E uma das ferramentas mais poderosas que usávamos era chamada de demônio de retenção. Deixe-me explicar como isso funciona. Quando um cristão ora em sua língua nativa, português, inglês, luganda, suahili, espanhol, o que for, essa oração sobe ao céu na forma de incenso. Apocalipse 5:8 diz que as orações dos santos são como taças de ouro cheias de incenso diante do trono de Deus. Mas aqui está o que a maioria dos cristãos não sabe. Essas orações têm que viajar através do segundo céu, o reino onde principados e potestades operam. E nesse reino, o inimigo posicionou o que chamamos de demônios de retenção. Esses demônios são especificamente designados para interceptar orações antes que alcancem o trono de Deus. Como eles fazem isso? Ouvindo. Quando você ora em português, está usando palavras, e cada palavra que você fala tem uma frequência espiritual. Algumas dessas palavras, até palavras comuns que você usa todos os dias, têm significados demoníacos, ocultos, que você nem percebe. Deixe-me dar exemplos. A palavra mortgage, hipoteca, em inglês, vem do francês antigo e literalmente significa promessa de morte. Cada vez que você diz preciso pagar minha hipoteca, está espiritualmente falando uma aliança de morte sobre suas finanças. A palavra job, trabalho, remonta ao hebraico e significa perseguido. Cada vez que você diz, vou para o meu trabalho, está espiritualmente declarando que está indo para um lugar de perseguição. Até a frase good morning, bom dia, soa como mourning, luto, que é um espírito de tristeza e dor. Agora, não estou dizendo que você precisa parar de usar essas palavras na conversa do dia a dia, mas estou dizendo que quando você ora em sua língua nativa, o inimigo pode decodificar suas palavras. Ele pode identificar seus pedidos e pode implantar demônios específicos para bloquear essas respostas. É por isso que demônios de retenção são tão eficazes. Eles ouvem sua oração, identificam o que você está pedindo, e então criam uma barreira espiritual entre você e a resposta. Mas aqui está onde fica ainda mais estratégico. O demônio de retenção não apenas bloqueia sua oração,
ele derrete em uma cola espiritual que gruda na bruxa ou feiticeiro que está te atacando. Deixe-me dizer isso de novo. Quando um demônio de retenção é implantado contra um crente, ele literalmente se prende ao agente das trevas que o enviou. E enquanto aquele crente continua orando em sua língua nativa, o demônio de retenção permanece preso. Ele se torna uma âncora espiritual que mantém a bruxa conectada à missão. Mas no exato momento em que aquele crente muda para orar em línguas, tudo muda. Eu vi isso com meus próprios olhos. Quando um crente que estava sob ataque espiritual, de repente começava a orar em línguas, o demônio de retenção começava a derreter. Não metaforicamente, literalmente. Ele derretia como cera sob fogo. E enquanto derretia, aquela cera derretida grudava no corpo da bruxa ou feiticeiro. E, às vezes, nem sempre, mas às vezes, matava-os. Você sabe quantas bruxas e feiticeiros morrem todos os dias porque crentes oram em línguas? Milhares. Você não ouve sobre isso? As notícias não relatam, mas no reino espiritual está acontecendo constantemente. Porque orar em línguas não é apenas uma linguagem de oração. É uma arma contra a qual o inimigo não pode se defender. Agora, deixe-me te dizer por quê. Quando você ora em línguas, não está mais falando em uma linguagem humana. Está falando em uma linguagem pura, espiritual, que é dada diretamente pelo Espírito Santo. Romanos 8:26 diz: do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa palavra, intercede, significa que o Espírito Santo está orando através de você, com perfeita precisão. Quando você ora em português, está orando baseado no que sabe. Mas você não sabe tudo. Você não conhece os ataques ocultos. Você não conhece as maldições geracionais. Você não conhece as atribuições espirituais que estão operando contra você no segundo céu. Mas o Espírito Santo sabe. E quando ele ora através de você em línguas, ele está orando com perfeito conhecimento, perfeita autoridade e perfeito alinhamento com a vontade de Deus. É por isso que o inimigo não pode interceptar, porque ele não sabe o que você está dizendo. Deixe-me dar uma analogia militar. Na guerra, se você quer derrotar seu inimigo, a primeira coisa que faz é cortar sua comunicação. Você bloqueia seus rádios, intercepta suas mensagens, decodifica suas transmissões. É exatamente isso que o inimigo faz com a oração. Ele ouve suas orações em português, decodifica seus pedidos e então implanta demônios para bloquear o sinal. Mas quando você ora em línguas, é como mudar para uma frequência militar criptografada, a qual o inimigo não tem acesso. Ele pode ouvi-lo orando, mas não pode entender o que você está dizendo. E porque não pode entender, não pode parar. É por isso que 1 Coríntios 14:2 diz: pois quem fala em outra língua não fala a homens, mas a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mistérios, coisas ocultas, segredos que estão codificados em uma linguagem espiritual que só Deus entende. E quando você ora esses mistérios, está liberando a vontade de Deus na terra sem que o inimigo possa bloquear. Agora, deixe-me abordar algo que sei que vai deixar algumas pessoas desconfortáveis. Há pastores, sim, pastores, que ativamente desencorajam falar em línguas. Eles te dirão que não é mais para hoje. Te dirão que é emocional. Te dirão que é demoníaco. E estou aqui para te dizer: muitos desses pastores são agentes do inimigo. Não digo isso levianamente. Digo porque trabalhei com eles. Quando eu estava na feitiçaria, uma de nossas estratégias era infiltrar igrejas. Não como satanistas óbvios,
mas como pastores, bispos e mestres da Bíblia. E nossa atribuição principal era fazer os crentes pararem de orar em línguas. Por quê? Porque sabíamos que enquanto os crentes estavam orando em sua língua nativa, podíamos monitorá-los, podíamos bloqueá-los, podíamos controlá-los, mas no momento em que começavam a orar em línguas, perdíamos o controle. É por isso que pastores infiltrados sempre encontrarão uma razão para desencorajar línguas. Eles dirão: ore em uma língua que você entende. Dirão: línguas eram apenas para a igreja primitiva. Dirão: se você não pode interpretar, não fale. Todas essas declarações soam bíblicas, mas estão enraizadas em engano, porque a Bíblia nunca diz que línguas cessaram. Na verdade, 1 Coríntios 13:8 diz que línguas cessarão quando vier o que é perfeito, que se refere ao retorno de Jesus Cristo, não à conclusão da Bíblia. A Bíblia nunca diz que você tem que entender o que está orando. Romanos 8:26 especificamente diz que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, o que significa que nem você compreende totalmente o que está sendo orado. E a Bíblia nunca diz que você precisa de um intérprete quando está orando em línguas em particular. O dom de interpretação é para ambientes públicos, quando línguas são faladas como uma mensagem para a igreja. Mas quando você está orando sozinho em seu quarto, não precisa de ninguém para interpretar. Você está falando diretamente com Deus. Então, por que pastores lutam tanto contra isso? Porque sabem que uma igreja cheia de crentes que oram em línguas é uma igreja que o inimigo não pode controlar. Deixe-me te contar o que testemunhei quando crentes oravam em línguas durante guerra espiritual. Houve um incidente que nunca vou esquecer. Mobilizamos um ataque espiritual massivo contra uma igreja em particular. Implantamos centenas de demônios. Tínhamos bruxas e feiticeiros posicionados ao redor do prédio. Tínhamos maldições faladas sobre a terra. Tínhamos espíritos ancestrais invocados. O objetivo era causar divisão, doença, colapso financeiro e, eventualmente, o fechamento daquela igreja. E por semanas estava funcionando. Pessoas estavam ficando doentes, casamentos estavam desmoronando. O pastor estava sob ataque. Mas então, uma noite, um pequeno grupo de crentes naquela igreja decidiu se reunir para uma reunião de oração. E eles não oraram em português. Não oraram em Luganda. Não oraram com orações escritas ou fórmulas religiosas. Eles oraram em línguas, por horas. E estou te dizendo, toda a atribuição demoníaca colapsou. Os demônios que tínhamos posicionado começaram a fugir. As bruxas que estavam mantendo a atribuição começaram a ficar fisicamente doentes. Algumas delas colapsaram. Uma delas morreu. E quando perguntei ao principado, supervisionando a operação, o que aconteceu, ele disse: eles mudaram para a linguagem que não podemos lutar. Essa é uma citação direta. A linguagem que não podemos lutar. Porque quando você ora em línguas, está operando em uma dimensão de autoridade espiritual que está além do alcance do inimigo. Agora, sei que alguns de vocês estão pensando, mas, Érica, como sei que isso não é apenas emocionalismo? Como sei que é real? Deixe-me dar prova científica. Houve um estudo realizado na Universidade da Pensilvânia, onde pesquisadores examinaram a atividade cerebral de pessoas que falavam em línguas. Aqui está o que encontraram. Quando uma pessoa orava em sua língua nativa, o lobo frontal do cérebro, a parte responsável pela linguagem, raciocínio e tomada de decisões, estava altamente ativo, mas quando essa mesma pessoa orava em línguas, o lobo frontal desligava completamente. Os pesquisadores ficaram atônitos, porque a pessoa ainda estava falando. Sua boca estava se movendo, palavras estavam saindo, mas a parte
do cérebro que controla a linguagem não estava ativa, o que significa que as palavras não estavam vindo da mente, estavam vindo do espírito. É exatamente isso que Romanos 8:26 diz. O próprio espírito intercede, não sua mente, não suas emoções, o espírito. E quando o espírito ora através de você, ele ora com perfeita precisão, perfeita autoridade e perfeito alinhamento com a vontade de Deus. É por isso que o inimigo teme, porque não pode manipular, não pode decodificar, não pode parar. Agora, deixe-me te contar o que acontece no reino espiritual quando você ora em línguas. Houve uma vez quando eu estava na presença do próprio Satanás. Sim, Satanás, não um demônio, não um principado, Satanás. E ele estava furioso, estava vociferando sobre um cristão em particular que havia feito da oração seu estilo de vida. E ele disse algo que nunca vou esquecer. Eu engulo as orações dos santos para enfraquecê-los e impedi-los de se comunicar com o Pai. Então, bem na minha frente, ele se transformou em um dragão e abriu a boca, e eu vi orações, literalmente orações, na forma de fumaça e incenso, sendo sugadas para sua boca e consumidas. Ele estava devorando as orações dos crentes, antes que pudessem alcançar o trono de Deus. Mas aqui está o que notei. Ele só podia engolir orações que eram feitas em línguas humanas. Toda vez que um crente orava em línguas, a oração atravessava direto por ele, como uma bala. Ele não podia tocá-la. E foi então que percebi. Satanás não teme seu jejum, não teme suas músicas de adoração, nem mesmo teme seu ministério de libertação. Ele teme sua língua, porque sua língua, quando ativada pelo Espírito Santo, é uma arma contra a qual ele não tem defesa. Agora, deixe-me trazer meu irmão James Kawalya para compartilhar o que ele testemunhou de seu tempo no ocultismo. James é um ex-feiticeiro que agora ministra libertação. E ele viu em primeira mão o que acontece com agentes das trevas quando crentes oram em línguas. Irmão James, diga a eles o que você me disse. Sessão de James Kawalya. Obrigado, Érica. Deixe-me te dizer algo que muitos de vocês precisam ouvir. Sou afortunado. Estive em ambos os mundos. O mundo das trevas e o mundo de Deus. E isso me dá uma perspectiva única. Há coisas que vi nas trevas que me convenceram de que algo poderoso está acontecendo no reino espiritual quando crentes oram em línguas. Deixe-me dar um exemplo. Quando agentes das trevas, bruxas, feiticeiros, mágicos, formam um exército e avançam contra um crente, eles dependem do que é chamado de espírito de retenção. Este espírito é como cola espiritual. Ele prende a bruxa à missão, mantém-nos travados no alvo. E enquanto aquele espírito de retenção estiver no lugar, a bruxa pode manter o ataque. Mas no momento em que aquele crente começa a orar em línguas, tudo muda. Eu vi com meus próprios olhos. O espírito de retenção começa a derreter, como cera sob o fogo, e enquanto derrete, gruda no corpo da bruxa, e às vezes, mata-os. Você entende o que estou dizendo? Quando você ora em línguas, não está apenas orando. Está liberando fogo do céu, que derrete as correntes espirituais que o inimigo está usando para te prender. E esse fogo não apenas quebra as correntes, queima quem as enviou. É por isso que milhares de bruxas morrem todos os dias, quando crentes oram em línguas. Você não ouve sobre isso, mas está acontecendo. Agora, deixe-me te dizer, por que o inimigo trabalha tão duro para impedi-lo de orar em línguas? Quando você ora em Luganda, ou português, ou Swahili, o inimigo pode entendê-lo, ele ouve sua petição, sabe o que você está pedindo, e pode implantar demônios específicos para bloquear essa resposta.
Mas quando você ora em línguas, ele está cego. Não sabe o que você está dizendo. Não sabe o que está pedindo. Não sabe quais portas espirituais você está abrindo ou quais maldições geracionais está quebrando. Tudo que ele sabe é que algo está acontecendo no reino espiritual que não pode parar. E isso o aterroriza. É por isso que pastores infiltrados e falsos mestres desencorajam você de orar em línguas. Eles dirão: ore em uma língua que você entende. Por quê? Porque querem ouvir sua petição. Querem saber o que você está pedindo para que possam preparar um ataque para roubar isso de você. Querem que você ore na língua que eles conhecem. Mas quando você ora em línguas, você os exclui. E quando você os exclui, eles perdem o controle. Então, deixe-me dar alguns conselhos práticos. Se você está enfrentando guerra espiritual, se está sob ataque, se sente oprimido, se percebe que suas orações estão sendo bloqueadas, não ore apenas em português. Ore em línguas. Se você está no trabalho, ore em línguas baixinho. Se está no seu carro, ore em línguas. Se está no seu quarto, ore em línguas. Porque quando você ora em línguas, está abrindo uma linha direta e não corrompida de comunicação entre você e o trono de Deus. E não há demônio, bruxa, principado ou potestade que possa bloquear. Fim da sessão de James Kawalia. Obrigada, James. Agora deixe-me abordar a pergunta que sei que muitos de vocês estão fazendo. Como recebo o dom de falar em línguas? Kurt, deixe-me dar 3 passos. Passo 1. Nasça de novo e seja cheio do Espírito Santo. Você não pode falar em línguas sem o Espírito Santo. Atos 2:4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Note, o Espírito os capacitava, não suas mentes, não suas emoções. O Espírito. Então, o primeiro passo é entregar totalmente sua vida a Jesus Cristo e pedir que Ele te encha com o Espírito Santo. Se você não sabe como fazer essa oração, aqui está. Pai, venho a Ti em nome de Jesus. Confesso que sou pecador. Arrependo-me dos meus pecados. Creio que Jesus morreu na cruz por mim e ressuscitou ao 3º dia. Rendo minha vida a Ti. Enche-me com Teu Espírito Santo. Dá-me o dom de línguas. Recebo pela fé. Em nome de Jesus, amém. Passo 2. Peça com fé. Lucas 11:13 diz: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Deus quer te dar este dom, mas você tem que pedir, e quando pedir, creia que receberá. Não algum dia, não quando for espiritual o suficiente. Agora. Passo 3. Abra sua boca e libere o controle. É aqui que a maioria das pessoas fica presa. Elas oram, pedem, mas então ficam lá esperando que Deus mova sua boca por elas. Não é assim que funciona. Deus não vai forçá-lo a falar. Ele dará a expressão, as palavras, os sons, a linguagem, mas você tem que falá-la. É como aprender a nadar. Você não pode aprender a nadar ficando na margem. Tem que entrar na água. Quando sentir uma agitação em seu espírito, uma efervescência, uma pressão, um som subindo, abra sua boca e deixe sair. Pode soar estranho no início, pode parecer estranho. Você pode até pensar, estou apenas inventando isso. Mas esse é o inimigo tentando roubar seu dom, antes mesmo de você ativá-lo. Não o ouça. Abra sua boca. Fale o que o Espírito te der. E confie que Deus é fiel. Prometo a você, uma vez que você romper essa barreira, nunca mais será o mesmo. Agora, deixe-me fechar com isso. Sei que alguns de vocês ainda estão céticos. Estão pensando, mas Érica, a Bíblia não diz que línguas podem ser demoníacas? Não. A Bíblia nunca diz isso. O que a Bíblia diz
é que Satanás é um falsificador. Ele pega o que Deus criou para o bem e tenta distorcer. Mas só porque o inimigo tem uma falsificação, não significa que a coisa real é ruim. Satanás falsifica milagres. Isso significa que rejeitamos todos os milagres? Satanás falsifica a profecia. Isso significa que rejeitamos toda profecia? Satanás falsifica a adoração. Isso significa que paramos de adorar? Não. Testamos os espíritos. Discernimos. Permanecemos enraizados na palavra. Mas não rejeitamos os dons de Deus por medo. Porque medo é exatamente o que o inimigo quer. Ele quer que você tenha medo de línguas. Quer que você esteja confuso sobre línguas. Quer que você pense que é perigoso, desnecessário ou ultrapassado. Porque enquanto você não está orando em línguas, ele ainda tem acesso às suas orações. Mas no momento em que você ativa este dom, você se torna intocável. Não por causa do seu próprio poder, mas porque está operando na perfeita vontade de Deus, orada através de você pelo Espírito Santo, em uma linguagem que o inimigo não pode decodificar. Deixe-me orar por você agora. Pai, levanto cada pessoa assistindo este vídeo que deseja o dom de línguas. Agradeço que Tu és um Pai bom, que dá bons dons aos Teus filhos. Agora mesmo, peço que os enchas com Teu Espírito Santo. Remove todo medo, toda dúvida, toda mentira religiosa que os impediu deste dom. Abre suas bocas, agita seus espíritos, libera a expressão e quebro toda maldição, toda atribuição demoníaca, todo ensinamento infiltrado que silenciou as línguas do teu povo. Que esta seja a geração que ora sem cessar, que ora com poder, que ora no Espírito. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Se você orou essa oração comigo, quero que faça algo agora. Abra sua boca e comece a falar quaisquer sons, quaisquer sílabas, quaisquer palavras que o Espírito te der. Não analise, não julgue, apenas libere e confie que Deus é fiel. Meu nome é Érica Mukiza. Fui uma bruxa por 15 anos, mas Jesus me libertou. E hoje, oro em línguas mais do que oro em português. Porque sei o que o inimigo teme, e não vou parar de usar a arma que mais o aterroriza. Em nome de Jesus.